Boa noite, estamos aqui para mais uma live do Instituto. Estamos esperando Acabei de convidá-la e temos uma live aí hoje incrível para conhecer um pouco da história dessa mulher, dessa menina, uma guerreira, uma conquistadora. Estou louca para que vocês ouçam um pouco a história dela aí também. Deixa eu tentar chamá-la novamente. Quero muito conhecer, que vocês conheçam um pouco aí da história. Eu já sou fã dela. Aqui. Kézia, eu estou tentando te chamar aqui. Se você aceitar aí meu convite. Então, se você puder pedir para participar também, a gente já aceita aqui. Acho que ela não está conseguindo participar. Estamos aguardando aqui. É mais uma live do Instituto Rock. Agora acho que ela vai conseguir entrar. Estamos super ansiosas aí para conhecer, para contar um pouco para vocês a história da Kézia. Olá, tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Às Deixa eu vezes ver se eu demora consigo. um pouquinho, né? A gente Como é começa que a ficar você tá? ansiosa aqui. Tudo bem, querida? E você? Tô ótima também. Eu fiz Ai, muita questão de emoção estar aqui fazer, hoje. eu fiz questão de fazer essa live com você. Não só porque a gente já conhece essa história, né? Desde que você começou com a gente, né? Lá no Instituto, mas Verdade. também por todas as transformações que você criou com as suas histórias. Então, eu acho que é isso que a gente quer ouvir, é isso que a gente quer, né? Que essas mulheres vençam essa barreira e transformem, né? Transformem vocês, transformem o mundo. Então, vamos começar assim, porque senão eu vou me atropelar aqui na sua história. Tenho tanta coisa para falar. Falei para a Diana até, eu falei, não preciso de roteiro nenhum. Eu tenho tanta pergunta para a Kézia que a gente pode bater papo. Primeiro, conta para a gente, né, como que foi, né, a sua descoberta e como você daí chegou no Instituto. Conta um pouco lá do começo. Então, eu descobri a síndrome no dia 8 de fevereiro de 2021, no ano passado. Tinha 17 anos. O que que aconteceu? Eu tava passando por um processo de descoberta um pouquinho longo até, porque desde quando eu tinha 15, 16 anos, eles sempre falam que pode ser normal atrasar um pouquinho, pode ser normal. Então, quando deu 16 anos, a gente foi, fez os exames e pronto. É, Tava tudo normal, os meus exames estavam dando todos normais. É, E quando chegou a época de levar para minha ginecologista, deu a pandemia, então ela não conseguiu olhar, né? Alguns médicos pararam, teve todo aquele negócio de atrasar, dar prioridade para as pessoas que estavam adiantadas, então não estava conseguindo agendar uma marcação. Só consegui marcar mesmo quando eu já tinha 17 anos. E foi aí então que a gente fez uma outra ultrassom, que ela falou assim, olha, esses exames aqui estão atrasados, mas estão antigos. Então é melhor fazer outros exames. Então fizemos outros exames e nesses outros exames não estava constando nada. Fizemos uma ressonância. Não, primeiro fizemos uma. Aqui se fala ecografia. Esqueci. Raio-X. Fizemos uma raio-X e a gente fez raio-X da parte uterina, né? E pronto, não conseguiu achar nada. Quando. Eu lembro claramente que eu falei bem assim com a doutora que estava examinando, né? Falei bem assim, olha, tenta procurar direitinho, porque eu vi que ela tava ficando um pouco assim, né? Olha, ela fazendo essa cara pra mim e passando, né, o negocinho, eu falei bem assim, olha, procura direitinho que eu quero ser mãe ainda. Eu brincando assim, só pra levantar um pouquinho o clima, só que ela só me olhou assim. Às vezes pode ser alguma coisa, isso aí a sua médica vai falar com você direitinho, e eu já fiquei, ok, talvez, pronto. E depois a gente marcou uma ressonância e na ressonância constou direitinho que podia ser uma síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Então fomos na minha médica e aí ela falou, olha, você, você não tem útero, você não tem canal vaginal, você tem uma síndrome que é rara.
E aquele primeiro impacto é chocante. Né? Eu tava junto com minha mãe no dia. Eu sempre conto isso, assim, porque foi um momento realmente marcante pra mim. Eu lembro que ela contou tudo pra mim. Eu só ouvi, do jeito que eu tô falando com você agora, eu fui ouvindo tudo. Só perguntei, posso ir no banheiro? Onde que é o banheiro, assim? Ela foi, apontou pra mim, eu fui lá, e no banheiro eu chorei. Mas sabe aquele choro de 5 segundos que você fala assim, e vai? Nossa, Saí, foi foi, madura. foi chocante. Pra mim foi um momento muito chocante. Eu saí depois e falei bem assim, olha, é isso então, muito obrigada, não sei o quê. E ela tinha falado que ia me recomendar para outro médico porque ela não ia saber, pronto, dar continuidade nesse processo e me explicar, mandar para um especialista na parte uterina do meu estado, que é o Dr. Sobral, que foi o que eu concluí todo o meu tratamento. E na mesma noite, eu lembro que eu fiquei desesperada porque eu não achava nada claro para mim sobre minha síndrome. E foi então que eu descobri o instituto na mesma primeira noite. E eu li os guias de vocês, o guia de mulher, lactância, quando descobre. E pronto, ali eu já mandei mensagem para todo mundo. Poxa, eu acabei de descobrir, o que eu faço agora? Eu preciso de ajuda, eu quero falar com alguém, quem pode me entender? E foi aí que eu entrei em contato com vocês e, poxa, me deram todo o suporte que eu precisava. Todo mesmo. E aí, né? Me conta como foi seu tratamento, né? Quanto tempo durou? Qual foi o acolhimento que você recebeu, né? Qual foi a maior dificuldade? Foi um tratamento até muito rápido. Mas por quê? Eu já nasci com um pouco do canal vaginal, eu já nasci com um terço do canal. Então, meu tratamento foi mesmo de continuação com o canal que já estava pré-desenvolvido. Foi junto com o Dr. Sobral, ele é especialista em úteros no meu estado, mas casos de Rokitansky mesmo ele não tinha muitos. Então, ele conhecia, sim, mas nunca tinha participado de um tratamento em si. Então, o Instituto cedeu, né, uma médica para conseguir explicar para ele de uma maneira online e fez a explicação para ele como seria o tratamento, sobre como é que ele poderia prosseguir com o meu caso, que pronto, a gente fala que a dilatação tem dilatadores, mas cada caso é especial, cada caso tem que ser analisado, e é por isso que o Instituto, creio eu, faz essa parte de explicar para o médico, né, como é que deve ser feito o tratamento, para o médico, sim, saber como lidar, e foi dessa forma que o médico fez comigo. O doutor Sobral, a gente marcou uma primeira dilatação, assim pode dizer, num hospital, no mesmo hospital que eu nasci, inclusive. Foi tudo assim, foi tudo bem simbólico, assim, essa parte do meu renascimento, sabe, como mulher, eu nascer menina e renascer mulher, eu acho que essa foi meu marco, assim, de que geralmente as meninas têm essa parte de sair da menina e para a mulher com a menstruação. Para mim foi essa minha primeira fase da dilatação, né? E foi um marco, assim, que foi aí que nasceu o meu eu mulher e o meu Instagram também, o meu eu mulher, né? É por isso. E foi isso, a gente fez foi no dia 8. Não, calma aí. No dia 8/7 tinha chegado os dilatadores e logo no dia 17 eu fiz a primeira dilatação no hospital. Só que como eu já tinha... A primeira dilatação foi... Eu usei o primeiro dilatador assim por 3 dias. O primeiro dilatador foi mesmo só para começar. Já passei pro segundo dilatador logo na primeira semana. E fiquei no segundo dilatador por um mês e meio, mais ou menos. E quando chegou mais um mês e meio, usei o último dilatador, que é o que eu dou continuidade só para manter agora o canal. E pronto, é desse jeito. Acho que é uma história rara aí também, digamos, não só uma síndrome rara, mas uma história rara, de uma superação rápida, né? Eu acho Sim. que eu, como mãe, chorei muito mais do que você. Fiquei muito mais, né, desesperada, acho que com a falta de informação e com tudo isso, né? Eu acho Sim. que não é um momento muito fácil, mas É eu um acho choque para a família toda, né? para vocês, né? E acho que a gente... mas na hora que você, né, supera dessa forma, as pessoas em volta só vão, né, te acompanhar e te apoiar, né, dessa maneira. Acho que foi, mas você não parou aí, né? Conta mais pra gente. Onde você morava antes? Onde era aqui? Eu morava no Espírito Santo, no Brasil, e minha mãe estava passando por um processo de aceitação de uma faculdade aqui em Portugal, um mestrado. E quando acabamos a minha dilatação, logo umas 2 semanas depois foi o dia de a gente se mudar.
A gente tá morando aqui agora em Portugal, em Leiria. E já tinha acabado meu tratamento. Meu tratamento foi um tratamento super rápido. Eu acabei em 3 meses, já tinha concluído todo o processo de construção do meu canal Não vaginal, é, não é normal, né, esse que tempo, não é assim. normal. Eu É. explico sempre pra todo mundo que não é Então, normal. fica aquela expectativa e até uma frustração, né? Por exemplo, Exatamente. já levou mais de 1 ano e meio, 2 anos até, né? O meu foi mesmo por causa que o doutor Sobral, ele falava pra mim que, pronto, eu era muito disciplinada. Eu todos os dias fazia dilatação, tinha algumas técnicas para me ajudar a relaxar mais, para conseguir concluir direitinho. Então, assim, eu ficava por um determinado período de tempo, uma vez por dia, todos os dias, e é aquele negócio de treinando e tentando e tentando e tentando até conseguir, e foi aí que foi tudo certo, assim. Tem até um... Participei do grupo de apoio com a Cleo, né? Com as meninas, e foi uma frase até que a Amanda falou antes de eu começar a fazer sobre dilatação, que a gente fica cheio de dúvida, né? Tipo assim, ai, como é que é? Será? Dói muito? É desconfortável? E ela falou uma frase, tipo assim, é fazível. Ela só falou isso. E conseguiu explicar direitinho tudo o que eu queria. Tipo assim, como é que é? Não sei o que, não sei o que. É fazível. Pronto. É fazível. E eu fiquei tipo assim, caramba, é fazível. Então dá, calma, é fazível. Não, tipo, não é. É fazível, não é aquela coisa assim, é fazível. Se é fazível, eu vou conseguir, né? E E se consegui, e consegui. é, Aí hoje eu tô aqui em Portugal. O que é aconteceu pra minha ida, assim, né? Eu saí do Brasil no Instituto, com o apoio do Instituto, cheguei aqui já já bem avançada no sentido de menos de um ano já tinha concluído o recrutamento, já tinha criado meu Instablog, né, que é um Instablog, porque eu acho que meu Instagram também me ajudou muito a me reafirmar como mulher mesmo, porque eu acho que eu tenho esse negócio de fazer as coisas e esquecer do que aconteceu dos processos. Então, fazer um Instagram para falar um pouco da minha história, eu fiz no sentido de reconfortar outras meninas que estiverem passando pela mesma coisa e, ao mesmo tempo, uma forma de eu reafirmar sempre a minha história. De que, olha, poxa, eu fiz essa parte, cara, eu fiz a dilatação, tem aqui o processo de dilatação, eu descobri a síndrome desse jeito. Tanto que meus primeiros posts, se não me engano, sou eu contando como é que eu descobri, por que que eu criei o Instagram e essas coisinhas. E a gente percebe que vai dando certo quando as pessoas comentam, assim, lá, uma médica, lembra que comentou e eu tive ficado tipo assim, caraca, uma médica viu meu post. Caramba! E, e isso vai desenvolvendo, e isso vai dando uma crescente. E eu acho isso muito interessante. É uma coisa que a gente fica orgulhosa de si mesmo, sabe? isso E só aí. fortalece. Celebrar as conquistas também, né? E grandes conquistas que você teve. É, Conta aí o processo, a sua motivação, né, para a criação desse Insta, porque acho que muitas mulheres se escondem, muitas meninas, né? Eu acho que passam por uma fase muito difícil de aceitação, né? E muita vergonha, muita coisa, um processo interior difícil. Como que você, por quê, né? Qual foi a sua motivação para criar esse Insta? sim, foi mesmo essa de reafirmação do meu eu mulher. Porque quando eu descobri minha síndrome, eu não tive nenhuma dúvida em relação a quem eu era, se eu era mulher, se eu realmente não tive nenhuma dúvida em relação a isso. As minhas dúvidas eram como vou ter relação sexual e como vou ter filhos. Como vou ter filhos é uma dúvida que eu vou precisar saber agora. Tipo assim, eu tinha 17 anos. Falei assim, ó, não vou me preocupar com isso agora. Que eu posso resolver o quê? Dilatação? Vamos fazer dilatação. Então, assim, era resolvendo por etapas. E quando eu passei por todo aquele negócio de conhecendo, descobrindo que tinha mulheres que não se sentiam mulher por ter a síndrome, aí eu falei assim, não, calma. Não é assim, não é porque a gente tem uma síndrome que a gente vai deixar de duvidar quem a gente é. A gente tem que reafirmar o nosso eu mulher. E foi aí que eu criei esse Instagram. É mesmo para reafirmar aquilo que eu sou, que é o meu eu, aquela parte que é o meu eu mulher, sabe? Foi nesse sentido que eu resolvi deixar fluir essa parte de mim, de o ser eu mulher, e mostrar, não só para mim, mas para as outras pessoas que têm os mesmos problemas que eu, as mesmas dificuldades que eu tive, mostrar que, olha, é fazível, eu consegui fazer e tô aqui para te ajudar. Então, minha função do Instagram hoje é o quê? Falar da minha história, e se tiver alguma mulher que se identifica, que queira compartilhar, mandar mensagem,
eu tô aqui para isso, no sentido de que pode mandar mensagem para mim, pode pedir conforto, pode conversar comigo, eu gosto muito de fazer videochamada. Então eu sempre falo bem assim, a pessoa manda mensagem, não sei o quê, olha, tem um tempinho pra gente fazer uma videochamada, pra gente conversar mesmo, que eu consigo olhar no rosto da pessoa, eu consigo ouvir, ver a expressão facial, então é um pouco melhor para eu poder me comunicar. E a gente vai conversando assim, e eu sempre encaminho para o instituto depois, né? Porque pronto, eu sei que vocês têm uma base excelente assim para receber tanto mulheres, tanto mães. Mães também mandam muita mensagem para mim falando sobre a minha filha descobriu agora, ela não tá querendo saber de nada. Ou olha, ela acabou de descobrir, ela tá meio que em choque. Então assim, é um pouco disso. Foi mais nesse sentido que foi criado o Instablog. É muito legal mesmo. E eu me lembro uma frase que me marcou da Isabela para mim, quando eu quis criar o instituto, eu também, numa sensação de proteção a ela, fez, né, uma coisa mais minha, mãe, eu falei, se você não quiser participar, se você não tiver, né, não quer se expor, não tem problema, eu não preciso aparecer, né? Eu fico por trás organizando a sua mãe, de jeito nenhum. Essa síndrome não me define. E isso, para mim, acho que foi a coisa mais linda. Eu acho que eu me emociono cada vez que eu repito essa frase dela, porque, né, acho que foi muito mais madura de falar para minha mãe, eu sou, né, muito mais do que isso. Exatamente. Quero sim ajudar outras mulheres, como eu pude ser ajudada. Eu tive a oportunidade de ter, né, um tratamento, eu pude a oportunidade de ter bons médicos, né, de ter terapia, de ter tudo isso. Então eu acho que são meninas que, como vocês, que fazem aí toda a diferença, né? Eu acho que é mudar essa história e fazer aquele ditado tão simples, né? Fazer do limão uma limonada, mas é difícil, né? Não é fácil e vocês merecem aí essa conquista. Né? Vocês merecem celebrar aí você agora em Portugal e a gente teve até uma conversa com você, né, como instituto. Conta aí um pouco como que você está espalhando, né, essa notícia aí em Portugal, Kézia. Então, quando eu cheguei aqui, eu tava procurando, porque, pronto, é uma síndrome rara, mas com certeza tem mulheres aqui de Portugal com essa síndrome. Então, eu comecei a procurar por mulheres com a nossa síndrome aqui em Portugal. Fui conhecendo uma, conhecendo outra e descobri um grupo de trabalho que estava sendo formado aqui, que é o MRKH Portugal, que aqui eles não se referem como síndrome de Rokitansky, eles se referem mulheres MRKH. Então, eu descobri esse grupo que estava em formação e falei, olha, também tenho a síndrome e quero participar. Só que eles não têm um grupo formado, então eles estão criando alguma coisa ainda que, pronto, se molde em grupos que já estão formados e que podem ser usados como exemplo, como o Instituto Rock. Então, foi então que eu entrei em contato com vocês pra gente fazer uma live, uma live assim, uma videochamada, né? A gente conversa bastante mulheres, a gente conversou com grupos já formados de Moçambique, de Espanha, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra não, Canadá. Então, assim, a gente conversou com mulheres de diversos países, com grupos já formados, com suportes já formados, para a gente conseguir entender como é que foi essa parte do processo por trás, né, atrás da mídia, por trás, dentro dos bastidores mesmo, para a gente conseguir se organizar e tentar manter e formar alguma coisa concreta aqui em Portugal também. Por enquanto, esse processo ainda está em formação, porque é um processo, literalmente, é um tempo que leva, e são outras batalhas que a gente tem que travar aqui também, no sentido de leis, governo, barriga de substituição. Então, assim, é mesmo algumas coisas que estão sendo construídas, mas ao mesmo tempo a gente já consegue ver pequenas conquistas. A gente tem aqui a Joana, que é um grande exemplo para mim aqui, da Joana Freire, que tem aquele seu livro maravilhoso que eu já comprei, que até agora não chegou, que eu tô agoniada. É, E outra que. assim, sim, ela é incrível. A Joana é incrível, casou recentemente. Nessa semana ela casou, Ah, inclusive. ó, Sim. também procurou a gente também, numa época que eu fiquei com as mães, acho que eu fiz uma palestra aí para um grupo aí em Portugal também. Então, Ai, essas que legal. muito enriquecedoras, né? Porque a gente vê que não está sozinha, né? A gente também quer colocar foco e luz nesse assunto para que outras pessoas possam ser acolhidas quando recebem essa notícia, né? Isso é muito bonito. E aí, acho que tem uma pergunta que entrou aqui, Kézia, que como você conseguiu chegar num programa de TV? Conta aí pra gente. E até hoje eu me pergunto isso também, sabe? Assim, como é que foi isso tudo, né?
Eu cheguei na televisão quando eu estava em casa e eu recebi um convite da Joana, da Andréia Trigo, falando comigo, Kézia, a Andréia, para quem não sabe, ela é uma enfermeira da Inglaterra. Ela é portuguesa, mas mora na Inglaterra há alguns anos. E ela desenvolveu um equipamento que descobre infertilidade através de um exame de sangue. É um dispositivo que você compra em uma farmácia que descobre possíveis formas pronto, de desenvolver algum tipo de infertilidade. Descobre algum tipo de infertilidade justamente por um exame de sangue. É um dispositivo que ela inventou. Então, de vez em quando ela recebe algumas propostas pela televisão, falar sobre a síndrome dela, porque, pronto, que incentivou ela a buscar essa parte da saúde. E nesse dia ela tinha me convidado, porque ela estava indo para o programa do Gosha, aqui, que é um programa, assim, grande aqui em Portugal. Eu não tinha ideia, mas é um programa muito grande aqui em Portugal. São pessoas assim, eu lembro que eu contei pra minha amiga que eu tava indo no programa do Guxa. Eu falava Guxa. Aí É. ela, quer dizer, deve estar gozada. Não, o Guxa é, pronto, o Guxa é o Guxa. Não tá indo errado. Tipo assim, é como se fosse pra Fátima Bernardes, assim, né? Eu falei assim, não, eu vou mesmo, amiga. Eu vou. E, e ela não acreditou. E eu fui com ela foi comigo lá no dia, por causa que senão eu ia ter que ir sozinha, por causa que, pronto, tem aquela rotina do trabalho, as pessoas, meus pais não tinham disponibilidade de ir comigo, eu falei pra ela ir comigo. E nesse convite que a Andrea fez pra mim, ela tava falando, Kézia, eu vou ir pro programa do Gosha, vou falar sobre Rokitansky, e eles estão perguntando se eu conheço outras mulheres que possam ir comigo, pra contar um pouquinho da sua história também. Aí eu perguntei pra Joana e ela disse que talvez você queria ir. Eu, ótimo, tá bom, por mim tudo bem. Tá bom. Se ela falou que pode, talvez eu queira, eu quero, com certeza eu quero. E foi aí então que eu comecei. E uma coisa vai levando a outra, conheci pessoas incríveis. E depois, eu acho que não posso falar muito sobre o que aconteceu, mas vamos só dizer que uma pessoa que estava dentro do programa do Ghost depois saiu e foi para outra emissora e quis falar sobre o mesmo assunto e perguntou se eu não gostaria de ir de novo. Então, foi assim que uma coisa levou a outra. E eu fui convidada depois para ir na Manhã CM, na CMTV, falar com Duarte Ciopa, sobre MRKPH. Aí dessa vez foi minha vez de convidar a Andrea, né? Aí eu convidei a Andrea, que por um acaso estava em Portugal nessa semana também, e a Marta, que também é uma pessoa incrível, uma mulher que tive o prazer de conhecer e que também tá em processo de criação de um livro aí, um livro futuro, que talvez eu tenha dado uma participaçãozinha do meu depoimento lá, não tenho certeza. Mas, então é isso, uma coisa vai levando a outra, e quando a gente abre essa porta do novo, a gente pode ter várias coisas que vão receber a gente, mas se eu não tivesse descobrido minha síndrome, se eu não tivesse dado a cara, mostrado o meu rosto, porque até então o meu Instagram, ele não tinha meu rosto. Ninguém sabia que era eu por trás daquele Instagram, só as pessoas que eu conhecia mesmo, os meninos do instituto, do meu grupo. Mas eu só comecei mesmo a mostrar a minha cara depois que eu fui à televisão. E é incrível. Eu acho que no primeiro programa que eu fui, que eu divulguei mesmo no Instagram, foi um choque pra mim, porque eu falei, não sei o que, depois que eu peguei meu telefone, mais de 200 notificações pra mim, e eu fiquei assim, são 2 horas e meia de viagem da minha casa, pronto, de Leiria até Lisboa, onde eu tava. Eu tava junto com minha amiga. E foram essas 2 horas e meia inteiras respondendo mensagem de pessoas curiosas sobre a síndrome, de pessoas que conheceram alguém que uma vez falou que nasceu sem útero, que tem curiosidade, me parabenizando. Então, foi assim, surpreendente para mim ver o nível que conseguiu alcançar. E quando a gente fala um país pequeno, né, em Portugal, o tamanho do Espírito Santo, meu estado, a gente consegue ver que tem, pronto, a proporção de pessoas é um pouquinho menor, mas a gente consegue ver que tem essa fluidez mais fácil de comunicação, sabe? Talvez se eu estivesse no Brasil eu não teria tanta facilidade de conseguir me comunicar com outro tipo de pessoas. Eu acho isso muito interessante aqui. E foi dessa forma que eu consegui chegar assim em algum lugar e dar a cara a tapa realmente. E não é fácil, hein? Já chegar se marcando desse jeito, acho que é uma coisa, é um processo muito difícil. Acho que dá os parabéns pela sua coragem, né? Por ser uma pessoa, como a gente chama, um risk taker, né? Você assume os riscos,
Você vai atrás, né? Pela sua confiança em você. Que legal, quer dizer, que legal mesmo. E conta um pouco, né? Acho que para a gente conversar, e acho que a gente sempre quer trazer e ajudar as meninas, né? Ou os familiares também. Como foi o processo dos grupos de terapia para você, né? O que acrescentou em você? O que Nossa, trouxe? Você falou que eu conversou acho, com o Léo, sim, isso ajudou e mexeu com a sua vida. eu acho que se eu não tivesse participado, eu não teria a noção que eu tenho hoje sobre o que é ser uma mulher Rogtansky. Porque no meu grupo de apoio, pelo menos, eu tive contato com mulheres de várias idades. Uhum. Desde a. Eu não vou falar nomes, né? Porque pronto, aí vou estar. Mas desde meninas que estavam no mesmo processo que eu de descoberta de síndrome, até meninas que já estavam quase concluindo o seu tratamento, e até mulheres que já eram casadas dentro do grupo de apoio. Então foi muito importante para mim acompanhar pessoas de diferentes idades no mesmo processo que o meu e ver que tem pessoas que estão no mesmo processo que o meu, começando, pessoas que estão quase acabando e pessoas que já estão lá na frente, tipo assim, com as vidas feitas casadas. Isso para mim foi muito importante, porque eu consegui entender que não é só porque eu estou descobrindo agora que eu não posso ter perspectiva de futuro em relação à minha vida sexual, em relação à minha vida como mulher mãe, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. E a conversa que a gente tinha lá eram papos assim, que eu no dia a dia não conseguiria conversar com alguém, mas que graças a essa união que o Instituto deu, eu consegui ir desenvolvendo mesmo um vínculo com as meninas que eu achei super interessante. E eu, assim, figurinha registrada nos grupos, não queria faltar nenhum. Eu era aquela pessoa que falava, mas não tem 2 vezes essa semana, não. Assim, eu sou bem. Eu falo muito, né? Você percebe que eu não para de falar aqui. Se você não falar comigo, eu não paro. Pode contar, porque está todo mundo super interessado aí na sua história. E eu não paro mesmo. Aí eu ia falando e ela falou assim: ah, vamos ouvir outra pessoa, vamos ver não sei o quê, fala não sei o quê, e eu comentando assim. Eu falei assim: nossa, mas é verdade isso. Então, assim, super animada, super querendo falar também. E é isso que é interessante, assim, a gente consegue ter uma pessoa também, né, que é a Cleo, que, cara, uma base total ali pra mim, desde o suporte, assim, e dicas, e falando o que eu posso fazer pra me ajudar, pra melhorar. A parte, pronto, psicológica, que é que eu contava muito, assim, com a gente, que é importante a gente ter uma mente entendida sobre tudo que tá acontecendo, entender os processos que a gente vai ter que passar, porque eu tava no grupo de apoio desde quando eu entrei no instituto, né? Eu considero entrar no instituto depois que eu comecei a fazer parte do grupo de apoio. Uhum. E até o momento que eu saí, foi um apoio total que eu tive. E isso também contou muito, sabe? Eu tive muito apoio no sentido do instituto, e ainda bem que eu tive também apoio muito grande familiar. Eu tive um apoio muito bom familiar também, É isso aí. porque é aquele negócio, eu acho que foi até você que falou isso uma vez, que numa live, que você sempre deixava a Isabela aí, né? Mas que se acontecesse alguma coisa, você estava ali atrás para ajudar. E eu acho que era exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive uma família, assim, quando eu contei sobre que a gente morava tudo no mesmo prédio, né? Então, todo mundo sabia da vida de todo mundo e eu sempre fui muito faladeira. Então, tipo assim, todo mundo sabia que eu tava indo fazer um exame, que eu tava indo descobrir não sei o quê, que talvez era isso, talvez era aquilo. Então, eu fui, quando cheguei, eu contei também pra minha família. Família mesmo, tipo tios, tias, primos, que eu tenho 2 primos que são da mesma idade que eu, então a gente é tipo irmão mesmo, sabe? É. E então assim, a família bem unidinha ali no apoio. Eu lembro que, nossa, quando eu contei para um primo meu, eu me choquei muito porque quando eu contava para as pessoas, eu contava de uma maneira bem neutra. Do mesmo jeito que eu tô conversando com você agora, eu falo, olha, eu nasci sem útero e sem canal vaginal, então não consigo ter filhos meus e eu descobri isso agora, é um processo que eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer um tratamento. Então, eu fui e eu lembro que um primo meu ficou em choque, assim, esse que meu irmão, assim, ele ficou parado olhando pra mim, e dava pra ver que ele tava com vontade de chorar, ele só saiu, ele só saiu, assim, e foi. E depois eu tive que conversar com ele, né, entender tudo. Ele falou, Kézia, assim, eu não sei por que você tá tão neutra.
porque as pessoas esperam um pouco de emoção, né? Só que eu acho que era um jeito de eu poder explicar para a pessoa entender que isso não vai me afetar diretamente, sabe? Porque eu acho que é esse que era a minha dificuldade, das pessoas olharem pra mim e falarem, coitadinha, É. tadinha. Então, tipo assim, eu não queria isso. E, então eu falava da maneira mais neutra possível, como se nem fosse comigo. Eu falei assim, olha, aí eu nasci com uma síndrome rara, que é síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-House, eu não posso engravidar, não posso ter filhos, não posso, posso ter vida sexual ativa, então vou ter que passar por um tratamento para eu conseguir as coisas que eu quero na vida, meu propósito como mulher. Então, assim, tive que explicar de uma forma muito neutra, mas depois de tudo as coisas foram fluindo e foi até uma frase que um tio meu falou que, Kézia, sei que você está contando isso pra gente agora de uma forma mais para não transmitir emoção pra gente, mas o que você tá sentindo, mesmo se você tentar, assim, não tem como explicar. Isso é você, e a gente não consegue saber como é que você se sente agora. É uma dor que só você vai conseguir saber agora e sabe que a gente tá aqui. Hoje eu entendo que dor é essa, porque foi uma dor que a Andrea me explicou num programa do Gosha, que foi uma frase assim, super forte, uma frase que me marcou demais a minha parte daqui de Portugal, que foi uma frase que é quando a gente descobre a síndrome, a gente sente a dor de um filho que não chegou a nascer. É como se fosse um luto por um filho que nem chegou a nascer, sabe? Então a gente já sente por aquela gestação que a gente não conseguiu ter. E eu acho que se tivesse uma forma mais clara de explicar, não seria como, porque eu acho que é exatamente isso. Quando a gente descobre a nossa síndrome, a gente sente uma dor de um filho que não chegou a nascer. Então, assim, é uma dor inimaginável, que a gente não consegue se expressar. E é exatamente isso. Contei pra minha família, contei para meus avós antes de vir pra cá. Eu não tinha contado pra eles desde o começo, eu contei só depois. E meu avô também, poxa, falou comigo. Falei assim, Kézia, pelo que eu entendi, você nasceu assim, não é? Você não foi uma coisa que você desenvolveu agora. Eu nasci assim. Falei assim, então, você sempre vai continuar sendo a Kézia que a gente conhece. Desde pequenininho você era assim, você já tá se descobrindo agora. Mas isso aí, você só não sabia sobre você, é só uma coisa que você vai descobrindo sobre você mesmo. E, cara, ele falou aquilo e só me toquei, assim, tipo assim, estava comigo o tempo todo, eu só não sabia. É a mesma coisa, pronto, qualquer coisinha, assim, é como se você estivesse olhando pro seu tornozelo e falasse assim, olha, descobri que tem uma pinta no pé. Tipo, tava comigo o tempo todo, eu só não tinha percebido isso. Então, foi uma Isabela, coisa que me deixou mais leve, assim. Oi? a Isabela uma vez me falou que ela olha as fotos de pequena e ela fala, nossa, sempre teve comigo, né? E eu nunca soube. Exatamente. Mas me conta em que momento que você pôs a emoção para fora? Como você pôs essa emoção para fora? Ou foi dessa maneira assim tão madura, assim, tão Eu eu passei por um momento assim que foi um pouco uma coisa meio imperceptível pra mim. Eu passei por muita crise de ansiedade quando eu descobri, só que eu não entendia que era isso, né? Eu não entendia que era por isso. Eu achava que era por outras coisas, assim. Eu lidava com as coisas muito bem, mas ao mesmo tempo, no subconsciente, eu me desenvolvi muitas crises de ansiedade. Eu tive que ir pra pronto-socorro, assim, tomar uns remedinhos, porque realmente me dava crise de ansiedade. E a minha ansiedade maior foi logo no começo, quando eu não tinha a ideia de incerteza do futuro. Tipo assim, cara, como é que eu vou ser mãe? Porque, assim, eu fui uma pessoa assim. Eu não sou a mais organizada do mundo, entendeu? Mas quero ter mais ou menos ideia do que vai acontecer no futuro não tão próximo, quero ter mais ou menos ideia do que eu vou fazer daqui a 10 anos. E é uma coisa que eu falo, ser mãe pra mim não era um ponto que fala assim, nossa, meu sonho é ser mãe. Mas era aquele ponto que tava no subconsciente, tipo assim, olha, é normal, eu vou crescer, eu ver as minhas tias e a minha família toda, todas as mulheres cresciam, casavam, viravam mães e pronto. E pra mim era uma coisa subconsciente, eu vou ser mãe e pronto, não vai ser não é uma coisa que eu devia pensar sobre isso, me preocupar sobre isso com 17 anos. E do nada teve que ser. E isso me causou muita ansiedade. Entrei também numa psicóloga que me ajudou bastante a lidar com a ansiedade também. Mas foi aí que desencadeou um pouco de ansiedade pra mim. E eu consegui ficar
pronto. Olha, tô perguntando se ela vai ficar gravada. Tá tudo gravado e vai pro Ok, Instagram. ok, desculpa. Olha, interrompi, mas olha, era isso. E foi dessa forma, eu desenvolvi um pouco de ansiedade, mas depois que eu fui conversando com minha família e me abrindo sobre esses pontos, e fui entendendo realmente o que era isso que nasceu comigo, que não é um bicho não é um vírus que eu peguei depois de grande, eu já cresci, nasci com isso, que sempre fez parte de mim, que só vai reafirmar o meu mulher. Então, assim, foram coisas que foram me fortalecendo e me ajudando a entender que isso, na verdade, não é uma coisa que eu devo me preocupar. É só uma coisa que eu devia saber sobre mim mesma. E Legal. por isso que foi muito importante para mim essa parte. O meu Instagram foi um marco para mim, eu acho, né? Que eu consigo falar sobre tudo aqui que envolve essa vida, desde infertilidade, na adolescência, tudo. Conta para as pessoas aí qual é o seu Instagram, né? Depois também. Ah, é, eu esqueço que tem gente aqui que não conhece, né? É, meu É, Instagram é o meu eu mulher. Olha, tá aqui na live. o underline, né? Eu vou escrever aqui. Escreve aí pra gente. E a gente compartilha bastante. Acho que depois essa live vai ficar gravada aí no Instagram do Instituto Rock. A gente Uhum. vai compartilhar, né, o Insta da Késia no nosso Insta, para quem quiser conversar e bater um papo com ela também. Então, fiquem à vontade aqui. A Diana é fã de carteirinha número 1 dela, também sabe. Diana é muito maravilhosa, não tem condição. A Diana também sabe, né? E então, quem precisar, quem quiser contato da Késia, pode perguntar para a Diana aqui no Instituto, que ela passa aí para todo mundo. Eu Né? sou bem faladeira, é difícil parar de falar. Assim. A gente tem também uma, acho que deve ser uma mãe falando que a filha dela também nasceu com Rokitansky, né? E que Uhum. fazem live sobre a síndrome. Super parabéns aí. Olha. Acho que é Raquel, né? Que Uhum. também, né, corajosa aí de lidar. É complicado, né? Botar a cara a tapa assim num tema tão delicado, né? É muito. A gente tem que valorizar muito as pessoas que A conseguem outra, fazer isso. né, para poder fazer isso também. E me conta Exatamente. o que você falaria para as meninas, né, que estão descobrindo agora? Ah, eu conversei hoje, inclusive, com uma menina que estava no processo que só descobriu assim, depois nunca mais correu atrás. Conversei com ela hoje e eu falo a mesma coisa, que, olha, respira. É um processo e todo processo requer tempo. Mas saiba que durante esse tempo você não vai estar sozinha, porque quando a gente descobre, eu acho que a palavra rara, o nome grande, junta tudo e só dá um susto na gente, assim. Mas a gente não tá sozinha nisso. A gente é uma família, a gente se une como irmãs mesmo. Então é uma fortalecendo a outra. É saber que mesmo no momento de solidão você vai ter alguém do lado para olhar por você e caminhar junto. Então é isso, segura minha mão, a gente consegue ir junto nisso. Vamos lá, né? Eu acho que tem muita gente aí que está aberta para ajudar. Eu queria saber se você quer contar mais alguma coisa aqui para gente. Então, expectativas do futuro, né? A gente está aqui com esses planos agora em Portugal para finalizar esses projetos que a gente tem para formar um grupo de apoio e entrar mesmo no sentido de colocar a cara a tapa. Eu não contei muito para minha família, parte de pai, né? Mesmo que eu cresci muito unida com eles. Algumas pessoas descobriram enquanto eu estava aqui em Portugal, descobriram a minha página. Foi um susto, né? Mas expectativas para o futuro aqui em Portugal, aqui no nosso grupo de trabalho, é mesmo tentar entender todo esse processo de leis aqui em Portugal também, que é um pouco mais complicado, mas que a gente vai conseguindo unir forças e unir trabalhos e lutar mesmo contra as leis. A Joana é uma pessoa super ativista aqui em relação às causas de barriga solidária. Aqui em Portugal, ela coloca mesmo cara a tapa, já saiu em vários jornais aqui.
Então, assim, é uma coisa bem séria que ela faz, é um trabalho muito lindo que ela faz. É uma mulher que eu admiro muito com a síndrome que eu tenho, pronto, e assim como outras muitas mulheres, vocês mesmo, poxa, criaram o Instituto Rock, né, que me ajudou quando eu mais precisei. Assim, se vocês me vissem no dia que eu descobri a síndrome, vocês. Primeiro que eu tinha cabelo vermelho, né? Nas entrevistas eu tô de cabelo vermelho. Mas vocês iam se surpreender muito, porque é só uma menina chorando no quarto, sozinha. E hoje tô aqui conversando com as fundadoras do Instituto, né? Tenho contato com a Diana, que tá ali comigo, assim, direto. Tem... Pronto, hoje é muito mais... Uma evolução muito grande que eu consigo ver e que me ajuda, né, a fortalecer e continuando o trabalho e vendo outras meninas que estão começando agora, que estão se fortalecendo agora, saber que a gente consegue fazer parte disso. Não no sentido de estar ali com elas, literalmente, mas no sentido de que mesmo que a gente fez uma recomendação, mesmo que a gente fez qualquer coisinha que a gente viu o resultado depois, é muito lindo ver o acompanhamento que a gente faz. E isso é essencial, assim. Então, perspectivas para o futuro é trazer isso aqui para Portugal. Trazer isso, eu acho que o Instituto Rock é um grande exemplo para a gente de o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue, pronto, moldar através disso, com o esforço de muitas mulheres, que não é fácil, não é fácil mesmo. A gente sabe que ter um instituto assim, de conseguir administrar tudo isso, é uma coisa muito complicada. A gente conversou, não é, a respeito disso, sobre a parte por trás. E a gente sabe que não é fácil, mas Muitas, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, né? exatamente, Mas vale a pena. Eu acho que, nem dizia a Fernanda Pessoa, tudo vale a pena, né? Se a alma não é pequena. Então, eu acho que dentro de cada possibilidade de cada um, poder contar para um médico, poder contar para um familiar, poder contar para um amigo, eu acho que a gente já está fazendo uma parte aí. E porque essas coisas vão ampliar, né? Hoje em dia, a gente teve em 2015, 2014, o primeiro exame do útero, olha quantos já foram realizados hoje. Como isso, exatamente. né? A medicina, ela caminha de uma forma muito rápida. Então, as esperanças aí são muitas, né? Quantas mulheres que nasceram com útero e que também não têm. Então, eu acho que isso não é uma determinação do futuro. Isso é um obstáculo a mais. E vocês, né, vão atrás, vão perseguir e vão definir se vocês querem, né, ou não. A gente vai estar aqui, atrás de vocês, ou do lado, né, também segurando a mão e ajudando aí a caminhar. A gente, nós como mães, a gente como instituto, né, abrindo portas, abrindo, cutucando esses médicos para mais pesquisas, para mais trabalhos, para psicólogos conhecendo mais a síndrome para poder ajudar melhor, né, vocês meninas a apoiar os familiares. E aí, dentro de uma iniciativa do Instituto, também falando de futuro, Kézia, você já recebeu o convite, né, para vir aqui no primeiro encontro presencial do Instituto Rock. Mas Recebi. a gente vai fazer um vídeo, uma live com você, para você dar um oi aí para gente. Né? Você é uma... Eu não vou conseguir estar presencialmente. Infelizmente, assim, uma coisa que eu me esforço, tentei muito, mas que infelizmente não está conseguindo presencialmente. Mas eu com certeza vou dar um parecer aí, né? Nem que seja um oizinho, mas eu tenho que dar, porque, cara, vocês fizeram parte de tudo isso pra mim. Eu acho que participar disso junto com vocês vai ser essencial pra mim, A gente está né? com muito carinho, assim, cada palestra, cada fala, cada lanche, cada almoço, cada encontro, a gente tem certeza que vai ser incrível. Já é incrível aí por vídeo, a gente poder se encontrar pessoalmente, né, nos conhecermos, vai ser fantástico. Se você não tiver aqui presente, porque a alma vai estar aí pelo vídeo, vai estar aí pelas câmeras, a gente vai dar um jeito de pôr aí um telão para você aparecer bem grandona aqui e tá quase. Ai, vai ser incrível, eu tenho certeza.
E para Vai ser quem incrível. conhece, para quem quiser conhecer, entra no Instituto, a gente está passando as informações. Né? Só aproveitar esse momento, a gente conseguiu uma parceria com o Hotel Ibis aqui pertinho, vai ter em 15% de desconto. A gente conseguiu uma parceria com transporte também, que vai buscar todo mundo que está nesse hotel, que puder ficar. E quem puder hospedar, né? Quem tiver a possibilidade de hospedar as pessoas, passa para a Diana faz essas pontes aí. A gente está fazendo o possível para poder acomodar todas as necessidades, quem tem necessidade de transporte, quem tem necessidade de, de abrir, né, para ver se a gente consegue caronas solidárias aí, pessoas que moram perto, para a gente poder, né, fazendo o encontro dessas pessoas e unindo quem precisa e quem não consegue ou precisa de ajuda aí com tudo isso. Então, a equipe está toda aí super ansiosa para receber vocês. Para quem quiser, liga, entre em contato com o Instituto pelo Instagram também para saber mais informação, que a Diana está em cima aí com tudo pronto. E a É gente, lindo ver o esforço de vocês. Muito lindo. Parabéns mesmo. parabéns para você também, né? Acho que você replicou e tenho certeza que vai ser assim uma grande diferença aí nesse outro continente. E a gente espera você de volta aqui quando você voltar para o Brasil. Tá bom? Com certeza. Com Quer falar certeza mesmo. coisa, mandar mais alguma mensagem? Conta aí pra gente, Kézia. Acho que é essencial mesmo agradecer. Agora que eu tenho a oportunidade de agradecer mesmo. Não só por mim, mas em nome de todas as meninas que vocês conseguiram ajudar. Só tenho a agradecer mesmo porque vocês foram um suporte que a gente não espera. Vocês foram a luz assim no fim do túnel mesmo. E que o trabalho de vocês consegue ajudar muitas mulheres. Assim, às vezes vocês não têm noção assim do quanto que vocês conseguem salvar a mente de uma pessoa assim. Isso é essencial. É lindo ver que tudo nasceu de um amor de uma mãe, tudo nasceu de uma preocupação de uma filha, de um apoio de uma médica. Então, assim, tudo isso foi de um esforço de cada um e é muito lindo. É lindo, lindo de ver como é que vocês conseguem fazer essa união de pessoas, de propósitos, de desde uma psicóloga que consegue ajudar com apoio psicológico para mulheres que têm a síndrome, desde psicólogos que conseguem ajudar pais, homens, mulheres, mães. Então, assim, eu acho que a gratidão, assim, eu não falo só em nome de mim, mas em nome de todo mundo. Eu Gratidão. acho que é como todo mundo pode ajudar, né? Acho que não somos só nós. Acho que nós institucionalizamos. Não é fácil, claro, mas né, a gente fez de uma forma institucional o que você está fazendo aí, né? De uma forma muito bacana e muito linda também. Então, eu queria te parabenizar, uma guerreira, né? A gente olha para você, parece que você tem 50 anos de idade pela sua maturidade, né? Mas só para contar, Kézia tem 19, né, Kézia? Fiz 19 anos agora. 9 aninhos só ainda, olha. E olha que mulher incrível, né? Que mulher incrível. Então, super obrigada aí pela participação. Dá os parabéns para sua mãe, porque também tem parte em tudo isso, né? Tá aqui na live, inclusive. Ela te mandado alguma coisa que eu tinha visto. É uma fofa, nossa, criar uma fofa que nem você, ela merece os parabéns. Sua mãe e seu pai. Então, Foram um grande suporte para mim, todo mundo aqui. para precisar, para esse seu crescimento aí, né, como pessoa, como né, espalhadora de apoio aí para todas as meninas que têm Rokitansky. Então, muito obrigada aí pela sua participação. E, Obrigada eu. tá bom, querida? Obrigada eu. Um beijo muito grande para você. Olha, foi um prazer enorme. Beijo. E a gente se E, vê de novo, então. olha, parabéns. Tá Muito bom? obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, gente. Muito obrigada. E Você é isso. vai vir vezes antes. Mais, muitas vezes mais aí. Tá bom? Assim, por favor. Beijão. Beijinho. Tchau, querida. Tchau.